Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e agora eu vou conversar com o Dr. Leandro Teles. Eu não sei porque estava tão longe, né? Tudo bom? Já podia começar aqui. É. A gente vai falar sobre tontura e vertigem. É a mesma coisa, tontura e vertigem? Então, não é. Na verdade, são termos parecidos, correlatos. O leigo usa de forma como sinônimo. Isso. Mas para o médico é um pouco diferente. Tontura é um termo mais abrangente. Tontura pode ser uma sensação de pré-desmaio, de cabeça oca, escurecimento visual, zonzeira, tontura. Então, tontura é algo amplo, pode ser por pressão baixa, medicamento, estresse. Já a vertigem é um termo mais específico, é um tipo peculiar de tontura. A gente fala vertigem quando a pessoa tem uma sensação de rotação, quando a pessoa tem uma sensação de movimento, ou balanço importante, ou rotação do ambiente. Então, vertigem é um termo muito mais específico do que tontura. Perfeito. Quando a gente fala vertigem, a gente está falando de problemas em lugares específicos do cérebro. A gente tem até um slide onde mostra onde pode estar o probleminha com a vertigem, né? Labirinto, o nervo ou áreas específicas do cérebro. Então, vertigem seria um tipo de tontura rotatória. Tá. Então vamos aos mitos e verdades sobre tontura e vertigem. É mito ou verdade que existe diferença entre vertigem e tontura? Verdade, acabamos de responder, né? E aí como eu te falei, isso é muito importante porque o médico, quando fala tontura, ele abre um leque Exato. muito mais amplo. Quando o paciente vem aqui chamando de movimento, ele foca. Se a gente olhar o nosso próximo slide, vertigem, então rodou. O problema tem que estar ou no labirinto, lá na orelha, a gente chama de orelha interna. O labirinto é esse órgão que fica dentro do osso, bem perto da orelha. Ou no nervo, que leva a informação até o cérebro, ou no cérebro. Tá. A gente chama do cérebro para fora de vertigem periférica. Isso aqui é periférico, no nervo e no labirinto. Aqui são as doenças mais comuns, no labirinto. Mas 1/4 dos pacientes com vertigem tem doença no cérebro. Olha só. Isso é importante. Muito. Mostra que vertigem não é um sintoma totalmente banal. Pode ter doenças graves, 1/4 dos pacientes. Sendo que vertigem é um dos sintomas mais frequentes da população. Muitos dos que vão para o pronto-socorro têm vertigem. É o terceiro sintoma mais frequente, depois de dor, febre. Então é muito importante entender, o médico ele vai ter que raciocinar de acordo com a história e o exame físico, qual desses 3 sistemas está acometido quando alguém vem queixando de uma rotação. Então, se eu estou com vertigem, eu não posso dirigir. A vertigem pode dificultar muito a direção. Tem vertigens que são contínuas, tem vertigens que vem e vai, tem vertigem que tem relação com o movimento da cabeça, pode dificultar você para dirigir, até para andar. Tem pacientes que caem por vertigem. Vertigem é um sintoma perigoso, principalmente idosos. Às vezes acorda à noite, levanta e pumba, cai. Então a vertigem é um problema do equilíbrio, porque muda a relação do corpo com o espaço. Então é perigoso. Às vezes pode causar um acidente de trânsito, como você bem falou. Sintoma importante. É mito ou verdade que a principal causa de vertigem na população é a famosa labirintite? Isso é mito, né? Na verdade é um absurdo. Esse termo labirintite é um termo que muita gente usa de forma equivocada. Labirintite é um termo muito inespecífico. Às vezes até o médico usa, é uma labirintite. Não quer dizer nada isso. Na verdade, o que está por trás desse termo labirintite são outras doenças muito mais específicas. Então, esse termo labirintite, por que ele está errado? O que é labirintite? É a inflamação do labirinto. E a maioria das doenças que dão vertigem não tem inflamação no labirinto. Aqui, olha, um slide, uma arte que a gente fez para mostrar o que está por trás do termo labirintite. São doenças com outros nomes, ó. Vertigem posicional. Esta sim é a principal causa de vertigem na população. Esse daqui é o que a gente chama de vertigem dos cristais. São cristais do labirinto que saem do lugar e a pessoa tem tonturas breves quando vira a cabeça. Tá. Ela vira a cabeça geralmente para um lado ou para o outro, ou quando deita na cama, ou quando rola, tem uma vertigem com náusea. Essa é a principal causa. O pessoal chama de labirintite, mas não é. O nome correto é vertigem posicional. O nome inteiro é vertigem posicional paroxística benigna. Um pouquinho mais chato. Doença de Meniere. Essa é uma outra doença do labirinto que dá tontura, perda auditiva e zumbido. O pessoal chama de labirintite, mas tem um nome melhor, que traduz melhor, que é a doença de Meniere. Lesões cerebrais, enxaqueca pode dar vertigem. Tem uma vertigem muito comum, chamada vertigem fóbica, relacionada à ansiedade, ao estresse, a fenômenos depressivos. É uma vertigem que dá uma sensação de balanço,
como se estivesse flutuando ou numa prancha, vertigem fóbica, ou a neurite vestibular, que é uma inflamação do nervo. Perceba que aqui eu coloquei 6 causas muito comuns e nenhuma delas existe inflamação no labirinto, para a gente chamar de labirintite. Por que chama neurite vestibular? Aqui da neurite vestibular a gente chama porque é uma inflamação no nervo que leva o estímulo do vestíbulo, que é o labirinto, para o cérebro. Olha só. Então, neurite, porque é no nervo. Sim. Na vertigem posicional, porque é um problema mecânico, que depende da posição, não é bem uma inflamação. Na doença de Meniere, você tem aumento da pressão dentro do labirinto, do líquido. Então, é importante que a gente tenta abandonar um pouco esse termo e usar termos melhores. Agora, a labirintite verdadeira, ela até existe, mas ela é muito rara. A labirintite verdadeira seria a infecção do labirinto. Quando uma bactéria ou um vírus chega no labirinto, a pessoa geralmente tem febre, ou vem de uma meningite, ou vem de uma otite grave. É outra história. Outra história. Então as pessoas acabam, isso é perigoso, Muito. porque ela se afasta da natureza da doença do tratamento. Perfeito. É mito ou verdade que o diagnóstico do tipo de vertigem depende quase sempre da realização de exames complexos? Isso é mito, isso é bobagem. A maioria dos diagnósticos são simples. O médico faz com a conversa com o paciente e com o exame físico. O médico examinando, ele consegue dizer mais ou menos se está na orelha, no nervo ou no sistema nervoso central. Algumas causas, como a vertigem posicional, o diagnóstico sai na hora, na maca do médico. E algumas causas, até o tratamento é feito na maca. Essa dos cristais, por exemplo, que é a mais comum, o médico consegue posicionar de volta o labirinto só com manobras no consultório. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes fala, nossa, eu fiz exame do labirinto, eu fiz ressonância e não deu nada, eu acho que eu tenho outra coisa. Bom, o exame físico é o mais importante. Os exames especializados, os exames subsidiários, alternativos, vão ser feitos em casos selecionados. Por exemplo, tem perda auditiva, uma audiometria, o médico suspeitou de uma lesão cerebral, aí sim uma ressonância, uma tomografia, mas de modo geral o diagnóstico da grande maioria dos casos é feito aqui, ó, na história e no exame físico e neurológico. É mito ou verdade que distúrbios emocionais podem causar tontura? Isso é verdade e muito verdade. Quando a gente está cansado, muito estressado, ansioso, depressivo, a gente pode ter uma sensação de cabeça zonza, cabeça oca, sensação às vezes que o mundo está balançando. Às vezes, quando você vai no mercado, vê aquelas luzes, ou na garagem, ou em ambientes com muita informação, você pode sentir que está flutuando, não toca o solo. Geralmente é um tipo de tontura não rotatória, mas de balanço. A gente chama de vertigem fóbica. Isso é muito importante para quem já teve doenças do labirinto, quem já teve tonturas orgânicas, às vezes passa a doença e o paciente continua com uma certa fobia, amplificando alguns movimentos. Então isso é muito verdade. Estou cansado de ver pacientes que me procuraram por vertigem e no final era uma depressão, ou era uma ansiedade, ou era um distúrbio de sono. Aliás, essa é a segunda causa mais comum depois da vertigem posicional. É mito ou verdade que a vertigem posicional pode ser revertida com manobras simples na maioria das vezes? Verdade. VPPB, vertigem posicional. Essa é a doença, se a pessoa esquecer a pauta inteira, essa eu quero que ele lembre. Ótimo. A vertigem dos cristais. Próximo slide a gente mostra um pouquinho de como é que funciona isso. A vertigem posicional, ela tem sintomas bem característicos, que são crises de tontura, são crises bem breves. A pessoa vira a cabeça, ó, faz o movimento da cabeça para um lado, para o outro. Dá uma balançada. E aí começa a girar. Dura uns 30, 40 segundos. Se a pessoa ficar com a cabeça parada, ela para de ter tontura. Mas ela virou a cabeça de novo, ela tem de novo. Nossa. Então, para deitar na cama, para rolar na cama, para levantar rápido, pode dar esse tipo de tontura. É comum ter náusea junto com a tontura. Ela não tem, geralmente, sintomas auditivos, não tem zumbido, não tem perda auditiva. E a imagem pode oscilar. Então, são pessoas que têm tonturas breves relacionadas ao movimento da cabeça. O próximo slide vai mostrar o que acontece. O próximo slide a gente vai ver o nosso labirinto, esse órgão, né? Ó, o labirinto fica dentro da orelha. Por que chama labirinto, né? Porque ele tem esses ductos. Muito pequenininho, né? Ele é bem pequenininho. Tem esse caracol, que é para fazer a audição, mas o importante é essa parte aqui. Aqui você tem alguns cálculos, algumas pedrinhas. A gente chama de otólito. São pedras do ouvido. Todo mundo tem. E eles ficam aqui. Só que em algumas pessoas, essas pedrinhas saem daqui e caem nesses canais. Pronto. Onde não deveria estar. E aí o movimento da cabeça leva ao sintoma.
cabe ao médico tentar colocar esse cálculo de volta no lugar onde ele dele. deve estar. O tamanho do labirinto é o quê? 2, 3 centímetros? É muito pequenininho, ó. Pensa aqui, ó, o tamanho da orelha, aqui a gente vai ter uns 2 centímetros. Uns 2 Então ele é um órgão pequenininho, mas quando ele está disfuncional, a pessoa... Perturba tudo. Tudo. Porque nada é feito Perturba sem tudo. o equilíbrio do corpo com relação ao ambiente. Mostra o próximo slide, a gente vai ver o médico. O médico, sabendo fazer a manobra, ele usa a gravidade, a lei da gravidade, Para reposicionar. Reposicionar. Então essa doença é uma doença muito bonita. Se é que alguma doença possa ser bonita, é essa. Porque o médico, ele diagnostica com a história, ele vai para a maca, tem manobras que ele consegue comprovar o diagnóstico e no mesmo momento ele consegue pôr no lugar com a mão. Nossa, e para o paciente, imagine, você chega lá com tontura, vertigem e sai se sentindo bem? Então isso é muito importante, muito bacana. E as manobras são eficazes em torno de 80, 85% dos casos. Se a pessoa não fizer a manobra, em algumas semanas a tendência é a tontura melhorar, mas pode voltar outras vezes. E por que sai do lugar o cálculo? Em algumas pessoas sai do lugar sem motivo nenhum. Pessoas acima de 50 anos, mais comum em mulheres, pode ser movimentos corriqueiros da vida, de deitar, rolar na cama. Em pessoas mais jovens, pequenos traumas na cabeça, pequenos movimentos, às vezes no cabeleireiro, com aquela posição. Nossa. Ou pessoas que trabalham como torneiro, ou como pessoas que trabalham olhando para cima, pode sair do lugar e gerar esse tipo de sintoma. Pessoas que pulam de paraquedas, que fazem luta. Luta por pancadas. Então, às vezes, traumas bobos podem levar a esse deslocamento e a pessoa fala, não está normal. Eu viro a cabeça, tudo roda. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente responde daqui a pouquinho. Ótimo. Vamos para as perguntas do pessoal de casa sobre tonturas e vertigens. Primeira pergunta, quem manda é o Marcos. Tenho 38 anos e tropecei na escada de casa há 4 semanas. Nada muito grave, mas tenho sentido muita vertigem quando viro a cabeça para o lado esquerdo ou quando me deito na cama. São crises rápidas, mais fortes, não consigo sequer dirigir mais. Fiz tomografia, que não mostrou nada de errado. O que pode ter acontecido? Pergunta do Marcos bem completa, né? Interessante. Ele teve um problema que ele teve um acidente doméstico, né, ali, balançou alguma coisa ali. E ele depois fala que tem vertigem, ou seja, rotação, quando vira a cabeça para o lado esquerdo. Ele definiu, né? O dele parece muito isso que a gente falou, né, vertigem posicional paroxística benigna ou VPPB. Muito associado a trauma, principalmente em casos abaixo de 50 anos. Acima de 50 anos, às vezes nem o trauma tem, a pessoa já começa a ter a tontura quando vira a cabeça. Crises rápidas, isso é a marca. Fortes, ele não refere zumbido, dirigir. não refere... Falou da direção, né? Porque quando você está dirigindo, para olhar para o retrovisor, você tem que virar a cabeça rápido. E nisso, tudo roda e a pessoa perde o referencial. Tomografia não mostra, tomografia vai ver o cérebro. O problema está lá numa pedrinha minúscula dentro de um órgão minúsculo que é o labirinto, 2, 3 centímetrozinhos. O que pode ter acontecido é o deslocamento de algum otólito, ele tem que buscar um otorrino ou um neurologista para fazer as manobras e quem sabe já no mesmo ato da consulta já conseguir pôr no lugar. Quando não consegue uma vez a manobra, tem que fazer 2, 3, tem até fisioterapeutas que fazem isso, que são especialistas em reposicionar esses cálculos até que o paciente fique 100%. São muito raros os casos onde a pessoa, mesmo com várias manobras, não consegue se livrar. Aí tem até alguns procedimentos cirúrgicos, mas isso é exceção. Na maioria das vezes, mais de 90%, o médico e o físio conseguem fazer isso, às vezes até sem remédio, sem medicação. Se não fizer diagnóstico, fala, é uma labirintite, e fica tomando remédio o resto da vida. E aí alivia um pouquinho, mas não é it, não é inflamação, é mecânico, né? Perfeito. Mais uma pergunta, e quem manda é a Sara. Meu tio, de 62 anos, está com crises de vertigem forte e perdendo a audição aos poucos. Ele também reclama muito de zumbido. É melhor procurar um neuro ou um otorrino? Interessante, né? Então, ele tem 3 sintomas: vertigem, sensação de rotação, perda auditiva e zumbido. Isso leva, no primeiro momento, a gente a acreditar que o problema esteja mais perto do ouvido do que do cérebro. Então, eu procuraria, nesse caso, um otorrino primeiro, porque ele tem sintomas típicos da orelha. Zumbido, que é um sintoma frequente, associado a crises de vertigem e perda auditiva. Uma doença que pode dar isso é essa que a gente falou anteriormente, síndrome de Meniere. Meniere é um nome. O nome correto da doença é pior que esse ainda, é hidropsia endolinfática.
é feio o nome, mas a doença é muito comum. A pessoa tem crises que duram geralmente minutos a horas de tontura. Horas. Pode chegar a horas. Crises fortes. Durante a crise ela pode ficar com um pouco menos audição. Nossa, perturba. 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 E às vezes a pessoa começa a perder a audição entre as crises. Então, isso é um caso de otorrino. O diagnóstico passa pela audiometria, pelo exame físico e às vezes é feito também exames de imagem. O tratamento é complexo, exige restrição de sódio, às vezes restrição hídrica, diurético e eventualmente até cirurgias. Mas aqui eu procuraria o otorrino, por quê? Porque às vezes as pessoas de idade têm várias doenças juntas. Às vezes a vertigem é por uma coisa, a perda auditiva é por outra, sabe? Tem uma vertigem posicional, tem cera, tem zumbido por outra causa. Então, esses casos merecem ter uma história bem tirada e tem que ser muito bem examinado. Boa. Mais uma pergunta e quem manda é a Laura. O médico falou que meu filho tem cinetose, porque ele se sente muito mal dentro do carro. Isso é preocupante? Pergunta boa da Laura. Já ouviu falar em cinetose? Não. Esse termo é um sintoma muito comum. É aquela pessoa que entra no carro e começa a passar mal durante a viagem. Tontura? Tontura, dor de cabeça, A minha náusea. filha tinha uma amiguinha pequenininha que tinha isso. Isso é mais comum em crianças, mais comum do sexo feminino, mas pode ser dos dois sexos. A maioria melhora quando cresce, mas alguns persistem com isso, ou com viagens com muita curva, como vai pegar Anchieta, vai pra praia, chega lá passando mal. Agora com a imigrantes que tá mais... Ficou mais fácil. Ficou mais leve. Isso a gente chama de cinetose, mal-estar com o movimento. Pode ter isso em trem, em navio, pode ter em parque de diversão. Isso é uma tontura fisiológica, porque não é uma doença, mas pode incomodar. Para diminuir um pouquinho isso, o ideal é você evitar ler no carro, porque às vezes você está lendo, o seu olho está numa velocidade e o carro está em outra. Então existe uma incongruência entre o que você está vendo e o que o seu labirinto está sentindo. Olha só. Isso dá um mal-estar. Uma coisa que pode ajudar é fechar um pouquinho o olho, daí você perde a visão e fica só com o labirinto. Ou olhar para o horizonte. Abre a janela do carro, sentar na frente melhora. Não tem o que fazer. Olhar para o horizonte. Ou tomar um medicamento antes de viajar. Muita gente dá um remedinho para diminuir a náusea. Até para animais a gente faz isso às vezes. Porque às vezes tem cachorro que enjoa muito, gato, pets de modo geral, que viajam e passam mal. Então, além do medicamento e dessas coisas de comportamento, de olhar para o horizonte, de evitar a leitura, ou de fechar o olho, ou de focar em alguma coisa no painel, fora isso, não. É preocupante? Não é preocupante. Não é preocupante. De modo geral, não é preocupante. Só vai merecer realmente um tratamento medicamentoso em casos muito graves. Isso tende a ser benigno e tende a melhorar com essas medidas simples. Geralmente não traduz nenhuma doença mais séria. Às vezes a própria criança fica angustiada. E às vezes fica com medo de viajar. Fica com medo de viajar. Porque já sabe que passa mal. Entra no carro já chorando, pecado, né? Dá dó. Pecado. O Dr. Leandro Teles é neurologista, ele tem um site que é leandroteles.com.br, o Instagram que é neuroleandroteles, e eu vou mostrar o livro. Outro dia eu fui na casa de uma amiga minha, tava o livro lá. Tava lá? Que beleza, que bom. Falei, olha, eu conheço e tal, olha. Tá aí, maravilhoso aqui, né? Encontro pela internet e em todas as livrarias? Todas as livrarias online, jogou no Google, encontrou. Eles entregam em casa, todo o Brasil. Nas livrarias boas também, pelo país afora, de forma presencial, você também consegue. O livro é nessa linguagem que a gente traz para o programa, para o leigo. A gente lê e entende. Não é isso, que a gente lê e entende. Não é o mediquês, é uma linguagem mais... Isso. E o primeiro livro do Dr. Leandro é Antes que eu me esqueça. Então tem duas opções, Dr. Leandro. Muito obrigada, viu? Boa semana. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.